Curdos são descendentes de tribos de pastores que se fixaram na região montanhosa da Ásia Ocidental por milhares de anos, absorvendo influências, mas preservando os costumes próprios. São, na atualidade, a maior etnia sem Estado no mundo. Até o final da Primeira Guerra, eles estavam sob o domínio do Império Otomano. Com a desagregação do Império, as potências vencedoras partiram as terras curdas entre diversos povos que anteriormente estavam sob o jugo otomano. Pelo fato de não possuírem até os dias atuais um país próprio, os curdos são caracterizados de povos seminômades. Como já falamos anteriormente, os curdos são descendentes de turcos, persas e árabes, mas, maioritariamente, são muçulmanos sunitas, povo de origem indo-europeia. População. São ao todo mais de 48 milhões de curdos que vivem espremidos entre as fronteiras da Turquia, Síria, Irã e Iraque. Língua. Falam o idioma do ramo iraniano ocidental das línguas indo-europeias e em algumas regiões falam o idioma curdo. Religião. Devido ao fato de ser um povo de origem muito misturada e receber diferentes influências, preservam muitos valores particulares e um deles é a religião muçulmana. Economia. Como não tem um país próprio, não caracterizamos a economia curda como economia, mas sim como um meio de sustento. Os curdos vivem principalmente da policultura, de vários cereais e do pastoril nômade. Os bascos são considerados o grupo étnico sobreviventes mais antigos da Europa. Sua origem é desconhecida, mas suspeita-se que eles se estabeleceram na Península Ibérica em 2000 a.C. e resistiram a diversas invasões, entre elas a romana, mantendo a sua língua e a tradição oral. A língua deles não possui semelhanças com outras línguas europeias. O povo basco vive entre a Espanha e a França, sendo respectivamente localizados no Nordeste e Sudoeste, habitando a região há pelo menos 40 anos. Os bascos são minorias nacionais, correspondem a um povo que aspira a conquistar seu território para colocar em prática sua cultura, seus costumes e não viver subordinado ao governo do país que habitam. Esse grupo possui características políticas, ideais socialistas e separatistas. O ETA promove atentados urbanos às autoridades do governo e até mesmo à sociedade civil. Os atentados têm como objetivo pressionar o governo espanhol e francês a ceder o território para a instauração da nação basca. O Partido Comunista das Terras Bascas é um partido político espanhol ilegalizado, cujo âmbito de atuação é o País Basco, de ideologia marxista-leninista, nacionalista basca e independentista. A formação foi ilegalizada pelo Tribunal Supremo em 18 de setembro de 2008, ao estimar sua vinculação com a organização terrorista ETA e a ilegalização Batasuna. Defendem a ditadura do proletariado e a autodeterminação do povo basco e a sua independência como uma república socialista, segundo seus estatutos. Em suas primeiras campanhas eleitorais, proliferavam as bandeiras da União Soviética. O ETA é considerado responsável por cerca de 800 mortes desde 1968, quando começou a usar a violência para tentar a independência do País Basco, numa região que engloba territórios no norte da Espanha e sul da França. Esse grupo possui características políticas, ideais socialistas e separatistas. O ETA promove atentados urbanos às autoridades do governo e até mesmo à sociedade civil. Os atentados têm como objetivo pressionar o governo espanhol e francês a ceder o território para a instauração da nação basca. Diante da situação do povo basco, muitos atentados foram realizados ao longo da história. Dentre eles destacam-se 1959, o ano de fundação do ETA. Nesse período, acontecia na Espanha a ditadura do governo de Francisco Franco. Em 1968, essa data marcou a primeira ação do grupo ETA, promovendo o atentado ao chefe de polícia da capital do País Basco chamado de San Sebastián.
Em 1980, ano de realização de muitos atos terroristas, que resultou na morte de centenas de pessoas. A maioria dos bascos são católicos romanos. No século XIX e XX, os bascos foram um grupo que se tornou notavelmente devoto e assíduo. Nos anos mais recentes, essa assiduidade tem caído, como na maior parte da Europa Ocidental.